Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Nessa aula falaremos o capítulo 17 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado A História de Kaliya. Vamos inicialmente fazer um resumo desse capítulo, que descreve por que Kaliya deixou a Ilha das Serpentes e como os residentes de Vrindavana foram salvos de um incêndio na floresta. É dito que quando o rei Parikshit indagou por que Kaliya partira da ilha Ramanaka, a morada das serpentes, e por que Garuda era hostil para com ele, Sri Shukadeva Goswami respondeu o seguinte: todas as serpentes da ilha temiam que Garuda as devorasse. Para aplacá-lo, todos os meses elas deixavam-lhe várias oferendas embaixo de uma figueira de Bengala. Mas Kaliya, arrogante como era devido ao orgulho falso, comia ele próprio essas oferendas. Ouvindo isso, Garuda ficou furioso e foi matar Kaliya. Ao que a serpente começou a picar o grande pássaro. Garuda ferozmente atingiu-o com sua asa, fazendo Kaliya fugir para um lago adjacente ao rio Jamuna, a fim de salvar sua vida. Certo dia, Garuda veio ao Jamuna e começou a comer alguns peixes. Saubhari Rishi tentou detê-lo, mas Garuda, perturbado devido à fome, recusou-se a obedecer às proibições do sábio. E, em resposta, este amaldiçoou Garuda, dizendo que se alguma vez voltasse ali, ele morreria na mesma hora. Ao ouvir isso, Kaliya sentiu-se livre para continuar a viver ali sem medo. Por fim, contudo, ele foi expulso por Sri Krishna. Quando viram Sri Krishna sair do lago, belamente decorado com muitas diferentes joias e ornamentos, o Senhor Balarama e todos os residentes de Vrindavana abraçaram-no com grande prazer. Os mestres espirituais, sacerdotes e brahmanas eruditos então disseram a Nanda Maharaja, o rei dos vaqueiros, que, apesar de seu filho ter ficado preso nas garras de Kaliya, foi pela boa fortuna do rei que agora ele estava livre de novo. Porque estavam muito esgotados de fome, sede e cansaço, os residentes de Vrindavana passaram aquela noite nas margens do Jamuna. No meio da noite, aconteceu que um incêndio irrompeu na floresta, que ficara seca durante a estação de verão. No momento em que o fogo acercou os aldeões dormindo, eles acordaram de repente e correram para Sri Krishna em busca de proteção. Então, o Senhor Sri Krishna, de poder ilimitado, vendo seus queridos parentes e amigos tão aflitos, engoliu de imediato o terrível incêndio da floresta. Então, terminamos aqui o resumo e vamos dar início ao verso 1 do capítulo 17. Após ter ouvido como o Senhor Krishna castigara a serpente Kaliya, o rei Parikshit indagou: por que Kaliya deixou a ilha Ramanaka, a morada das serpentes, e por que Garuda assumiu uma atitude tão hostil só para com ele? Shukadeva Goswami disse:
Para evitar que Garuda as comesse, as serpentes haviam outrora feito um acordo com ele, segundo o qual cada uma delas faria uma oferenda mensal como tributo a ser posta embaixo de uma árvore. Desse modo, todo mês, conforme a escala, ó rei Parikshit de braços poderosos, cada serpente trazia sua oferenda no devido tempo ao poderoso transportador de Vishnu em troca de proteção. Embora todas as outras serpentes fizessem as oferendas a Garuda no devido tempo, uma serpente, a arrogante Kaliya, filho de Kadru, comia todas essas oferendas antes que Garuda pudesse reivindicá-las. Assim Kaliya desafiou diretamente o transportador do Senhor Vishnu. No momento em que Garuda lançou-se rapidamente sobre ele, Kaliya, que tinha a arma do veneno, ergueu suas numerosas cabeças para contra-atacar, mostrando suas línguas ferozes e expandindo seus olhos horríveis. Kaliya então picou Garuda com as armas de suas presas. A fim de rechaçar o ataque de Kaliya, o irado filho de Tarkisha moveu-se com velocidade estonteante. Então, o poderosíssimo transportador do senhor Madhusudana, com a asa esquerda, que brilhava como o ouro, atacou o filho de Kadru. Atingido pela asa de Garuda, Kaliya ficou extremamente transtornado e por isso abrigou-se num lago adjacente ao rio Jamuna. Garuda não podia entrar nesse lago. Aliás, nem podia mesmo aproximar-se dele. Naquele mesmo lago, Garuda certa vez desejara comer um peixe, pois peixe, afinal, era sua comida normal. Embora proibido pelo sábio Saubhari, que estava meditando lá dentro da água, Garuda criou coragem e, sentindo fome, apanhou o peixe. Ao ver como os desafortunados peixes daquele lago ficaram muito infelizes com a morte de seu líder, Saubhari, o sábio, sob a impressão de estar agindo com misericórdia e para o benefício dos residentes do lago, lançou a seguinte maldição: se Garuda acaso entrar outra vez neste lago e comer os peixes daqui, ele perderá a vida imediatamente. O que estou dizendo é a verdade. De todas as serpentes, só Kaliya veio a saber deste assunto, e por temor a Garuda, ele estabeleceu residência naquele lago do Jamuna. Mais tarde, o Senhor Krishna o expulsou. Retomando sua descrição de como Krishna puniu Kaliya, Shukadeva Goswami continuou: Krishna saiu do lago usando guirlandas, fragrâncias e roupas divinas, coberto com muitas joias finas e decorado com ouro. Ao verem-no, os vaqueiros levantaram-se todos imediatamente, assim como os sentidos de alguém inconsciente voltam à vida. Cheios de grande júbilo, eles o abraçaram com muita afeição. Tendo recuperado suas funções vitais, Jashoda, Rohini, Nanda e todos os outros vaqueiros e suas esposas aproximaram-se de Krishna. Ó descendente de Kuru, até mesmo as árvores ressequidas voltaram à vida. O Senhor Balarama abraçou seu infalível irmão e riu, conhecendo bem a extensão de seu poder. Devido ao grande sentimento de amor, ele colocou em seu colo e olhou repetidas vezes. As vacas, touros e novilhas também sentiram o mais sublime prazer. Todos os brahmanas respeitáveis, junto com suas esposas,
adiantaram-se para saudar Nanda Maharaja e disseram-lhe: teu filho estava em poder de Kaliya, mas pela graça da providência, agora ele está livre. Os Brahmanas então aconselharam a Nanda Maharaj: para garantir que teu filho Krishna sempre fique livre de perigo, deves dar caridade aos Brahmanas. Com a mente satisfeita e muito contente, ó rei, Nanda Maharaja então deu-lhes vacas e ouro de presente. A afortunadíssima mãe Yashoda, tendo perdido seu filho e depois o recuperado, colocou-o em seu colo. A casta senhora derramava constantes torrentes de lágrimas, enquanto o abraçava vezes e mais vezes. Ó melhor dos reis, Parikshit, porque se sentiam muito fracos devido à fome, sede e cansaço, os residentes de Vrindavana, bem como as vacas, passaram a noite onde estavam, deitando-se perto da margem do Kalindi. Durante a noite, enquanto todos os aldeões de Vrindavana estavam adormecidos, irrompeu um grande incêndio dentro da floresta, que se achava ressequida por causa do verão. O fogo cercou os habitantes de Vraja por todos os lados e começou a sufocá-los. Em seguida, os habitantes de Vrindavana acordaram extremamente perturbados pelo grande incêndio que ameaçava queimá-los. Então, eles se refugiaram em Krishna, o Senhor Supremo, que, em virtude de sua potência espiritual, parecia um ser humano comum. Os residentes de Vrindavana disseram: Krishna, Krishna, ó Senhor de toda a opulência, ó Balarama, possuidor de poder ilimitado, este incêndio terribilíssimo está prestes a devorar a nós, vossos devotos. Ó Senhor, somos verdadeiros amigos e devotos. Por favor, protegei-nos deste insuperável fogo da morte. Jamais poderemos abandonar vossos pés de lótus, que afugentam todo o medo. Vendo seus devotos tão perturbados, Sri Krishna, o infinito Senhor do universo e possuidor de poder infinito, engoliu então o terrível incêndio da floresta. Então aqui terminamos, né, a história de Kaliya para saber como ele se refugiou, né, no lago, né, em Kalindi, né, que era ali no rio de Amuna, deixando lá Aramataka, porque ele ficou, né, com medo de Garuda, porque não obedeceu a ordem de Garuda de oferecer, né, o sacrifício, alguma coisa de oferenda para Garuda. E entendemos que Garuda também estava condenado, né, por uma maldição de um sábio, quando ele perturbou os habitantes daquele lago, onde Kaliya futuramente faria a sua morada, porque Kaliya sabia que Garuda estava amaldiçoado naquele determinado lugar em Vrindavana. E aí, por medo, né, ele fugiu. E aqui está a história de Kaliya, porque no capítulo passado mostra, né, que Krishna mandou ele voltar para casa, e sem medo de que Garuda iria atacá-lo de novo. Então essa é a forma de entendermos, né, porque Kaliya estava aqui também mostrando, né, que há esse poder do falso ego, que não quer oferecer oferendas aos semideuses que estão nos suprindo todos os dias, né, de todos os elementos básicos para vivermos: terra, água, fogo, ar, o sol, né, tudo isso aí é oferecido para a gente de graça, e a gente, em agradecimento, faz oferecimentos para esses seres. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna explica, né, que antigamente os semideuses, né, estavam sempre oferecendo chuvas regulares, os grãos alimentícios,
né, o sol numa temperatura boa, tudo era oferecido em harmonia, porque os seres estavam em relação com esses semideuses e tudo era perfeito, né? Hoje em dia não, hoje em dia ninguém reconhece nada espiritual, e aí aquela bagunça, tem terremoto, chuva, verão excessivo, frio, né, extremo. Dessa forma, o clima que é controlado pelos semideuses, como eles são desrespeitados, ninguém reconhece nada, ninguém aceita tudo como propriedade de Deus, e aí fica essa bagunça, essa desarmonia, né, aqui no planeta Terra, que já são resultados das reações pecaminosas dos seres humanos que não querem saber de nada, né, em relação ao espírito, à vida divina. E aqui mostra, né, que Kaliya era tipo assim também, né, ele não respeitou esse intercâmbio dos habitantes da ilha dele com Garuda, né? Então Garuda, imagina, ele transporta Vishnu. Garuda é como se fosse todos os Vedas personificados na forma daquele pássaro, né? É dito nas escrituras. E aí Kaliya sinceramente resolveu, né? Assim, não vou... É o falso ego, né? O falso ego que acha que é autossuficiente, que você não precisa de ninguém, que você pode tudo, que você tem poder. Então Kaliya tinha essa... É tudo uma lição, entende? Mostrando que dentro de nós também tem essa serpente aí, Kaliya, né? Muitas pessoas pensam que são Kaliya e desafiam, né, os pormenores da troca de agradecimento, assim, com os seres mais elevados. Então essas pessoas não estão nem aí para essa hierarquia angelical que cuida da humanidade. Ninguém está interessado em ter gratidão, né, por esses seres que estão cuidando da gente, do processo de desenvolvimento da Terra. E Kaliya fez isso, né, uma forma de dizer que ele fez com Garuda. E ao mesmo tempo, né, cria-se esse passatempo para Kaliya ir para o Jamuna e Krishna abençoar Kaliya e todo mundo ficar com medo, sofrendo. Tudo isso faz parte de expansão do amor de Krishna, de oferecimento de bênçãos, de mostrar o poder de Krishna, de exaltar, né, Vrindavana. E daí assim tudo aconteceu e Kaliya foi mandado de volta lá para sua ilha, né? Mas com outra consciência agora, né? Agora a sua ilha ia ser até purificada, porque Kaliya estava com a consciência divina, junto com todos os seus familiares também, que tiveram essa oportunidade de ver Krishna. E assim a gente pode compreender que no final tudo é favorecido por Deus, né? Tudo é benéfico nesses passatempos, porque a gente não entende as atividades de Deus. E aí pensa que algo é ruim, algo é bom, mas no final tudo é bom, né? Tudo acontece num nível transcendental que não podemos compreender, porque todos nós vivemos dentro do plano de Deus. E o plano de Deus é que todo mundo volte para Vrindavana, para Krishna Loka, ou para Vaikuntha Loka, nos seus vários planetas que tem por lá, e estabeleça essa relação de servo e senhor, né? Baseado no amor divino em várias classes de relações com Deus. E aí a história de Krishna sempre termina, né, com ele voltando para os braços de seu pai, de sua mãe, do refúgio de todas as gopis, de todos os gopas, de todos os amigos, servos, e dessa forma volta-se àquela condição amorosa estática, né, que existe em Vrindavana. Então, dizendo de novo, às vezes Krishna cria esses passatempos aflitivos, porém, na plataforma absoluta de entendimento, isso expande o amor. Tanto que quando Krishna volta, o amor da mãe e do pai, assim, quando vê Krishna de novo vivo, né, porque eles não interpretam assim, Krishna como Deus, né, mas como o centro supremo de amor daquela terra sagrada que é Vrindavana, e aí esse amor vai aumentando muito, muito. E aqui também tem uma amostra, né, que depois que
os vaqueirinhos, as gopis, todas adormeceram na margem do rio de Yamuna. Começou um incêndio poderoso, e aí, quando ele estava ameaçando a vida de todos os habitantes de Vrindavana, o Senhor Krishna simplesmente, né, engoliu aquele incêndio. Porque, na verdade, tudo está dentro de Deus, né? Então, esse incêndio, essa manifestação, né, do semideus Agni, vamos dizer, Krishna fala assim, isso aí vou acabar rapidinho, né? Também pode se comparar ao incêndio do fogo, né, que queima aqui nesse fogo material, que está queimando o coração das pessoas com tanto sofrimento e dor, né? Esse incêndio, né, que às vezes também tem aquele verso, né, que a gente canta, Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chatishura Militan Jana Tashmai Sri Gurave Namaha, dizendo que vivemos num oceano de ignorância, que é uma floresta em chamas, mas aí quando nos rendemos a uma alma, né, dotada de poder por Krishna, imediatamente, né, ou a Krishna, o incêndio da floresta é apagada por nuvens de tempestade, assim, porque com um baldinho d'água você não pode apagar o incêndio, mas quando vem uma tempestade, né, esse incêndio é apagado. Então, da mesma forma, né, esse incêndio assim, que ousou ameaçar as vidas dos devotos, quando Krishna está presente, esse incêndio aparentemente assim, terrível é engolido, né? Engolido por Krishna. Imagina, poder místico. Assim a vida, né, o incêndio que possa estar ocorrendo no seu coração, que está queimando, né, a sua mente, você está sempre nesse sofrimento. Se você se rende a Krishna, imediatamente esse incêndio é consumido pela misericórdia de Krishna. E aí, de passatempo em passatempo, aqui estudando, a gente vai entendendo que se estamos com Krishna, não há esse perigo real. O aparente perigo é um arranjo que Krishna faz para incrementar, né, o seu amor por ele. Às vezes o devoto vai passar por uma situação dita negativa, né, ou sofrível, assim, porque ainda, né, se há esse sofrimento, é porque ainda há um falso ego. Ele está vendo as coisas sob a perspectiva material. Então Krishna faz alguns arranjos e depois ele aparece e tira todo esse sofrimento do devoto, mostrando a sua potência dentro do nosso coração. Então, dessa forma, né, a gente vai fazendo uma indução, vamos dizer assim, reflexiva dos passatempos com aquilo que é a nossa meditação, que é o nosso coração, que é a nossa atenção, né? Então, esse tesouro de Deus, ele está dentro do nosso coração, onde a gente alimenta, né, as chamas, né, esse incêndio do amor divino em nosso coração, através do cantar do Santo Nome e da leitura dos passatempos do Senhor Krishna. Então, isso aqui, a história de Kaliya, foi um adendo ao capítulo passado, né, para entendermos por que Kaliya saiu lá da ilha dele e foi perturbá-la em Vrindavana. Mas em Vrindavana, quando você está com Krishna, não tem esse negócio de perturbação, não. Entendeu? Krishna, ele imediatamente afasta, né, tudo aquilo que é chamado negatividade da vida de um devoto. Então, Krishna promete isso no Bhagavad Gita, né? Não temos, né? Não temos, ele está sempre dizendo, eu vou trazer para você tudo o que você precisa na sua vida e você é o seu protetor naquilo que quer te atrapalhar a vida espiritual, porém você tem que estar mostrando o serviço devocional para mim. Krishna fala, quero ver você agindo, realmente querendo voltar para mim. O meu favor, né, a minha misericórdia, a minha graça só pode acontecer para você quando você não só está evoluindo, como também você está levando a sua misericórdia, a sua graça através do serviço devocional para todas as minhas partes integrantes que estão assim, sofrendo nesse mundo, né? Você só pode ser feliz cada vez mais quando você torna outras almas, né, também felizes. Mas se você está com Krishna, você atinge basicamente essa felicidade suprema de Deus, porque Krishna, ele começa a sentir satisfação dentro do seu coração. E como você é uma parte de Krishna,
a sua satisfação aumenta também, porque a sua fonte de felicidade aumenta cada vez mais. Então essa é a competição de Krishna com seus devotos, né? Quem fizer o outro mais feliz ganha. Isso é eterno. E essa felicidade é um sintoma do amor que você tem por Deus. Ok? Então, esperamos que vocês tenham entendido esse passatempo, muita luz em seus corações, e vamos continuar firme aqui nesses passatempos, porque, né, podemos ver que passo a passo a supremacia do Senhor Krishna vai sendo entendido pelo nosso, né, dito intelecto, né, que é um agente limitante que temos, porém usar a inteligência para compreender através do intelecto, da leitura, de como Krishna está agindo junto com Balarama aqui em Vrindavana, é o que vai nos libertar de toda a informação material que estava nos prendendo até agora. Então, a maior bênção do universo é essa escritura que fala diretamente de Krishna, porque é uma forma que Krishna usa para nos libertar dessa inconsciência, né? De estarmos nos identificando com algo que não tem nada a ver com o espírito e tentando viver uma vida, né, chamada material, que é relacionada com o corpo físico e a mente sutil, que na verdade é só um sonho, é uma ilusão, isso aqui é uma farsa, né? Mas quando você está com Krishna, imediatamente tudo toma sentido, porque o mundo material se espiritualiza. Se torna, né, você Brahman, você consegue ver que tudo é refulgência que emana do corpo de Krishna, que Krishna está em tudo, que tudo está em Krishna e que tem o mestre, o mundo espiritual. E aí você entra no mundo espiritual agora mesmo dentro do seu coração, que é o reino de Deus, né? O reino de Deus está dentro de vós. E aí não tem nada assim que você fala, está dentro e fora, porque dentro e fora é relativo à mente e o corpo material. Na verdade, tudo está em Krishna. E Krishna está em tudo. Esse é o pensamento transcendental que vamos adquirindo através da contemplação dessas orações, né, dessas histórias. E aí tudo vai ficando muito claro por espírito que está fazendo esse sacrifício, esse ofício sagrado de estudar aquilo que Krishna está nos oferecendo tão amavelmente nesse mundo. Por isso devemos estar sempre associados com as coisas que são chamadas, né, sagradas. Sagrado significa aquilo que tem a natureza purificada, né? Então vamos, em vez de estudar coisas materiais, vamos estudar as escrituras que Deus deixaram para nos iluminarmos através dessas informações, através aqui, né, de palavras, de mantras diversos, de sons especiais que fazem o espírito realmente se iluminar. Ok? Então espero que tenham gostado, muita luz em seus corações. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaurantaya, o Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribol.